Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje irei falar rapidamente sobre algumas fontes de captação de recursos a curto prazo e a longo prazo, tanto de forma interna quanto de forma externa. Lá vamos nós. Podemos perceber, queridos alunos e alunas, que a gestão financeira ela acaba trabalhando muito com as informações que vêm da contabilidade. Somente ali, pois dela que através dos indicadores financeiros, né, que são feitas as análises, tá? Fonte de recursos. Todas as empresas elas precisam de fonte de recursos, seja elas internas ou externas, curto ou a longo prazo. Então, isso está muito ligado com a gestão do capital de giro das empresas, né? E as possibilidades de fontes de recursos para, de certa forma, poder fomentar o seu negócio. A busca do equilíbrio certo será, né, diferente para cada negócio. Então, não é incomum que as empresas, principalmente as mais novas, acabam precisando investir mais. Por exemplo, ter menos ativos em geral, enquanto está no início das suas atividades. Principalmente, ela tem que também lidar com a sua concorrência, né, até para poder se sentir confortável. Fontes de curto prazo, nós temos as fontes internas e as externas. Como fontes internas, nós temos a provisão de imposto, a provisão de impostos e a provisão de dividendos, tá? A provisão de impostos ou dividendos, elas são enquadradas na categoria de fontes internas de curto prazo. E as provisões de impostos e dividendos são passivos correntes e seu pagamento não pode sofrer atrasos. É um passivo da empresa, não pode sofrer atraso. Dessa forma, um fundo ele é criado para o pagamento dessas provisões e ele vai atuar como capital de giro. Enquanto você gera essa provisão, né, dos impostos ou dividendos, então você atua como capital de giro, enquanto o período em que não são pagas. Tá? Então você gira esse capital de provisão, enquanto os dividendos e impostos não são pagos. Isso é uma provisão, então, isso é uma fonte interna. Nós temos as fontes externas. A antecipação de recebíveis. Né? A antecipação de recebíveis, ela significa o quê? Trocar os valores que a sua empresa receberia numa data futura por um depósito à vista. Como resultado, a empresa acaba disponibilizando recurso no caixa mediante uma taxa aplicada sobre o valor do recebível. Os recebíveis são os pagamentos que uma empresa tem a receber de seus clientes em troca de seus serviços ou produtos. Em geral, as instituições financeiras trabalham mais comumente com antecipação de títulos performados, antecipação de notas fiscais, boletos. Então, esses são os recebíveis, né? Antecipação de notas fiscais, boletos, né? E temos empréstimos de curto prazo. Os empréstimos de curto prazo são para o capital de giro e eles são financiados ali, né? O seu financiamento de curto prazo, ele pode ajudar a empresa a cobrir os custos operacionais, como aluguel, folha de pagamento ou reposição de estoque. Os empréstimos, ele tem prazos ali de amortização curtos e não são normalmente usados para investimentos de longo prazo, como imóveis, equipamentos. Assim, os bancos eles costumam ofertar taxas percentuais anuais mais baixas para empréstimos de capital de giro, o que é muito mais rápido e curto prazo. Por outro lado, também avaliam o perfil do tomador, a partir ali de uma pontuação de crédito e com requisitos de receita bastante rígidos, tá? Mas, obviamente, que ele analisa o balanço patrimonial da empresa, com todos os indicadores, né? Liquidez seca, liquidez corrente,
a parte de estrutura de capital também, ok? Agora, nós temos aí também a provisão de longo prazo, né? A captação de recursos aí a fontes de longo prazo. Nós temos as fontes internas e as externas, tá? A provisão de depreciação e lucros retidos. Então, uma vez que o valor provisionado para depreciação na contabilidade, maquinário tem depreciação, né? A parte lá da compra de carro, a parte de imobilizado, sofre depreciação, tá? Não é imediatamente utilizado. Esse valor provisionado na contabilidade não é imediatamente utilizado, então ele pode ser usado para financiar operações internas da empresa. Por quê? Esse valor deduzido da depreciação dos ativos imobilizados, ele fica retido na empresa pelo mesmo período e pode ser usado como uma fonte temporária de capital de giro, desde que o gasto de capital seja adiado. O lucro, por sua vez, é o acréscimo de fundo que está disponível para financiamento interno. Na medida em que é retido na organização, os lucros retidos são uma fonte importante de financiamento de capital de giro. Empréstimo de longo prazo. Os bancos oferecem alguns empréstimos, principalmente ali em relação ao capital de giro, de mais longo prazo disponíveis para empresas. Mas só os bancos eles podem oferecer essas taxas, reduzindo substancialmente o risco. Para a aprovação de um empréstimo de capital de giro a longo prazo de um banco, a empresa precisa mostrar lucratividade, principalmente estabelecida por anos, balanços sólidos, com todas as análises dos indicadores, todo o seu histórico. Tá? Se possível, não ter pedido recuperação judicial no passado, né? Isso pode acabar prejudicando a aprovação desse empréstimo de longo prazo. E, por fim, também tem as debêntures. Aí nós estamos falando de empréstimos empréstimos de fontes externas, empréstimos a longo prazo e as debêntures. As debêntures, né? Debênture é um título, é um título de crédito, é um nome atribuído aos títulos de dívida, emitido por uma empresa a fim de captar recursos, principalmente com investidores, para que possa financiar o seu capital de giro. A desvantagem desse processo está na restrição quanto ao tipo de empresa aptas a emitir debêntures. Nem todas as empresas estão aptas a emitir debêntures. Apenas em empresas do tipo sociedade anônima, são as SAs. Somente elas estão autorizadas a fazer emissões públicas das debêntures. Espero que os senhores tenham gostado do conteúdo. Foi rápido, simples e sucinto, mas de grande valia. Um abraço e até breve.